Olá, sejam bem-vindos ao programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange as cidades de Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São Simão e Serrana. Este programa tem o apoio cultural da CCS-KF Jur, Soluções em Softwares e Gestão de Projetos. Hoje teremos como nossa convidada neste primeiro bloco a doutora Luciana Grandini Remoli, que é coordenadora da Comissão da Mulher Advogada desta subseção, falando um pouco sobre as questões e problemas da mulher moderna. Doutora Luciana, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, estamos aqui para esclarecer o que for necessário. Luciana, é preciso esclarecer, porque eu acho que alguns homens ainda não têm esse conhecimento, que o homem não é mais o cabeça do casal, não é isso? Sim, hoje a Constituição Federal e o Código Civil reconhece a absoluta igualdade entre homens e mulheres. Não existe mais o cabeça do casal. O artigo 1º do Código Civil não utiliza mais o termo homem, e sim pessoa. Então não é permitido mais nenhuma forma de distinção, sequer terminológica. O princípio da igualdade na chefia familiar, que cabe a ambos a administração familiar. O poder familiar compete hoje aos pais, então ambos têm esse poder de administração familiar. Diante do princípio da igualdade entre homem e mulher, ainda se aplica o artigo 100, inciso 1 do Código de Processo Civil, que prevê o foro privilegiado em favor da mulher para as ações que digam respeito ao casamento? Houve uma ampla discussão, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, quanto em relação ao foro privilegiado, que se há igualdade de direitos, também de deveres, e que não se caberia. Só que houve um entendimento o entendimento majoritário hoje do STF, do STJ, é que é norma especial de competência e ela continua válida, portanto, a aplicação do foro privilegiado. No entanto, o artigo 15º da Lei Maria da Penha prevê que a mulher ela pode escolher entre o foro de domicílio dela, onde ela reside, o foro que aconteceu o fato ou ainda no foro de domicílio do réu. Então, de alguma forma, ainda privilegia a mulher. Sim, ainda privilegia. Segundo a Lei Maria da Penha, quais são as formas de violência que são cometidas contra a mulher? Nós temos basicamente 3 formas de violência: a violência física, a violência psicológica e a violência sexual. A violência física é aquela no qual chegam a ser as vias de fato. A violência psicológica é aquela que a mulher é submetida a um dano emocional, no qual ele pressiona, ele mexe com a autoestima, ele degrada, tem conduta que controla as ações da mulher, ele diz respeito ao comportamento de crenças e religiões, ele mexe com a estrutura psicológica. E a violência sexual é a intimidação, a ameaça, a coação, a força física. Então essas são as 3 formas de maior violência contra a mulher. Luciana, existe alguma outra forma de violência sexual? Sim, é proibido qualquer ato que impeça a mulher de usar método para engravidar, que a force ao matrimônio e que a force ao aborto, ainda que a force à prostituição e que limite ou anule seus direitos sexuais e reprodutivos. Hoje a mulher tem liberdade total de escolha. A lei assim garante. O que acontece com quem pratica violência doméstica? Hoje nós temos uma cartilha que nos traz algumas elucidações. Os homens eles são livres para escolher os seus atos, mas eles têm que arcar com as consequências, as responsabilidades dos seus atos. Esse é total dele. Ele terá que responder judicialmente pelo que fez. Nós temos a lesão corporal, a calúnia, a difamação, a injúria, o constrangimento legal, a ameaça, sequestro e cárcere privado, violação de domicílio e dano. A cada um desses é limitado um tempo de pena, que ele vai responder de acordo com o seu ato. E o que a mulher pode fazer para coibir a violência doméstica, para se proteger da violência doméstica? Olha, ela pode denunciar o agressor, ela tem que fazer isso com a máxima urgência. Tem o número do Disque 180,
A mulher agredida, ela pode fazer a denúncia, ela deve procurar o mais rápido possível para denunciar o agressor e tentar se ver livre, porque no primeiro momento ela ainda tem uma dependência emocional menor quanto a esse ato, porque se ela deixar isso prolongar, ela vai se envolvendo de uma forma emocional muito grande, conforme a dependência psicológica, a violência psicológica às vezes é maior que a violência física. Ela tem menos coragem, porque ela não se vê violada, ela não se vê machucada. Então, quanto antes, melhor, que ela tem um pouco de forças ainda. A Lei Maria da Penha de 2006 teve impacto sobre o combate à violência contra a mulher? Nós tivemos uma pesquisa que saiu ontem do IPEA. O resultado dela é triste, porque ele não teve impacto contra a violência contra a mulher. O índice de morte por agressão de violência doméstica não reduziu, ele está igual. Ele teve uma pequena redução no ano de 2007, que foi o ano seguinte à promulgação da lei, e posterior a isso ele voltou aos índices que sempre foram. Ele hoje permanece nos mesmos índices. Segundo o IPEA, mulheres jovens foram as principais vítimas, 31% na faixa etária de 20 a 29 anos e 23% de 30 a 39 anos. Mais de metade dos óbitos, 54%, foi de mulheres de 20 a 39 anos. E a maioria, 31%, ocorreu em via pública, contra 29% em domicílio, 25% em hospital ou outro estabelecimento de saúde. É um dado muito triste, porque nós temos uma lei, ela prevê, ela protege a mulher, mas a aplicação em si, a eficácia de tudo isso, os meios para fazer isso acontecer, infelizmente, ainda não acontece. O número maior de violência é praticado pelos companheiros ou ex-companheiros e falta ainda a aplicação desses métodos. Nós temos, por exemplo, num dos artigos da Lei Maria da Penha, que prevê que a mulher vitimizada ela tem o direito de ser acompanhada por um advogado no dia da audiência. Só que essa previsão legal, por exemplo, pela Defensoria, se a mulher não tem condições financeiras de pagar um advogado, na Defensoria não tem não tem uma previsão legal de acompanhamento do advogado. Então ela vai desprotegida. O réu vai com o advogado e a vítima não. Ela sente medo. Então é a falta de aplicação. Nós estamos com a assinatura do convênio recente que incluiu esse código. Então, assim, as eficácias da aplicação da lei eles estão acontecendo aos poucos. A mulher, ela luta pelos seus direitos, só que ainda ela tem que fazer valer os seus direitos, ela ainda busca a cada dia, ela soma um pouquinho de uma conquista, como hoje, por exemplo, atualmente conseguimos incluir esse código para o advogado prestar serviço à mulher que não tem condições financeiras pela defensoria, ela vai ter o direito de ter o acompanhamento junto à DDM. Então, aos poucos ela conquista, mas nós ainda temos muito a buscar a conquista ainda para efetiva aplicação do que nos é garantido. Luciana, quais são as garantias constitucionais contra a discriminação da mulher no mercado de trabalho? Eu vou aqui elencar algumas. Publicar ou fazer anúncios que façam referência ao sexo. Recusar emprego ou promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão do sexo, salvo quando a natureza da atividade seja notoriamente incompatível. Considerar o sexo como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional. Exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego. Impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos na inscrição ou aprovação de concursos em empresas privadas em razão de sexo ou estado de gravidez. Proceder ao empregador ou o seu preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. A Constituição Federal assegura a proteção à intimidade e à honra da mulher trabalhadora. Lembrando que essas questões trabalhistas são também de interesse da mulher advogada, eu queria te perguntar se os prazos relacionados à licença maternidade estão sendo observados pelas empresas. Mais uma vez, a garantia existe, mas e a eficácia, a aplicação? Esses 2 meses que foram acrescidos à lei, ele não é obrigatório pela empresa e nem sempre as empresas cumprem. Como não é uma obrigação, o que eu acredito que dificultou no emprego
A mulher, quando ela vai procurar emprego, se ela está na fase de fertilidade, de maternidade, eles têm uma certa dificuldade de arrumar um emprego, porque hoje ele pode estender. O que o patrão tem medo hoje disso? De se tornar obrigatório. Eu conheço muitas empresas que elas não aplicam esses 2 meses. Então, a eficácia novamente não sendo aplicada. Temos a garantia, como é opcional. É uma questão opcional. É uma opcional. Existe algum critério para... Não, é a empresa que escolhe. Fica a cargo novamente de aplicação, a eficácia novamente dos excessos de proteção, mas que não tem a efetiva, não é colocado em prática efetivamente. Protegem a empresa, mas não protegem a mulher. Exatamente. Luciana, muito obrigada pela sua presença. Suas considerações finais, por favor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente discutir um tema tão relevante. E gostaria de convidar a todas que estiverem a fim de participar da Comissão da Mulher Advogada, que entrem em contato através do e-mail ribeirão.preto@oabsp.org.br. E aqueles homens que insistem em desrespeitar a mulher, não se esqueçam. O símbolo da justiça é uma mulher, a deusa grega Têmis. Muito obrigada. Faremos um breve intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o programa OAB na TV. Lembrando que este programa tem um apoio cultural da CCS-KF-JUR, Soluções em Softwares e Gestão de Projetos. Neste segundo bloco, temos a presença da doutora Renata Ribeiro de Oliveira, que é membro da Comissão do Negro e Assuntos Antidiscriminatórios da 12ª Subseção. Doutora Renata, bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço essa oportunidade. Renata, eu vou começar te perguntando sobre a história da mulher negra no Brasil e suas consequências nos dias de hoje. As mulheres negras já vieram da África acorrentadas e nuas, sendo vítimas de violência sexual na travessia. As que resistiam eram espancadas, chegando nuas, numa incrível ofensa ao seu pudor e honra. Elas passaram a ser vistas como promíscuas, e foi a primeira imagem da mulher negra no Brasil. Indo para as senzalas, as mulheres negras passaram a ser reprodutoras. Era uma forma dos senhores aumentar o número de escravos sem ter que gastar nada com isso. A escrava não tinha direito sequer de escolher o seu próprio parceiro. Ela era obrigada a deitar-se com quem o senhor determinasse, apenas para gerar filhos. Quando não era isso, ela era estuprada livremente pelo senhor, que nunca era punido por isso. É verdade que o estupro não era considerado crime? Para as mulheres brancas, sim. Para as mulheres negras, não, porque elas não tinham honra. Na legislação da época, o escravo poderia ser autor de crime, mas não podia ser vítima de crime, que era considerado como equiparado aos bichos da fazenda, por exemplo, né? Então, ele não poderia ser vítima de qualquer crime. Qual a consequência disso, Renato? O que viria depois? A consequência foi que a mulher negra demorou um pouco mais para se livrar da escravidão, pela sua própria condição de mulher e pela cor da sua pele também. Até pouco tempo atrás, as empregadas domésticas, que em sua maioria são mulheres negras, eram consideradas mulheres ideais para a iniciação da vida sexual dos filhos patrões, que compõem a classe média. As escravas eram prostituídas? Há relatos que no tempo da escravidão, famílias viviam com a exploração sexual de negras escravas que eram vendidas para outras famílias com este mesmo fim de prostituição. Preferencialmente eram garotas, meninas de 10 a 15 anos. Fazendo paralelo com os dias atuais, no Nordeste do Brasil ainda perdura essa questão, onde meninas de 10 a 15 anos aproximadamente são exploradas. Essa é uma herança cruel do tempo da escravidão. Com relação à violência, doutora Renata, contra as mulheres, na sua opinião, a mulher negra sofre mais do que a mulher branca? Bem, a doutora Luciana, no primeiro bloco, falou sobre a pesquisa do IPEA em relação à violência das mulheres. Eu vou complementar a fala dela. A maior parte das vítimas eram negras, 61%, principalmente na região Nordeste, 87% das mulheres. Norte, 83% e Centro-Oeste, 68%.
A maioria também tinha baixa escolaridade. 48% das com 15 ou mais anos de idade tinham até 8 anos de estudo. Mas como se explica esse maior número de vítimas serem mulheres negras? É uma consequência direta do sexismo e do racismo, que rege as relações sociais do Brasil. Segundo a Fundação SEAD de IES de São Paulo, as mulheres negras chegam a ganhar 55% menos que as mulheres brancas na região metropolitana de São Paulo. São as mais vulneráveis ao desemprego e são a maioria de que tem como ocupação principal o trabalho doméstico. Com relação aí ao trabalho doméstico, a empregada doméstica, como que é o relacionamento com as patroas? Há ainda muito racismo? Olha, para responder isso, basta citar o caso da Simone Diniz, que saiu um anúncio no emprego da Folha de São Paulo, que dizia o seguinte: doméstica, lar, para morar no emprego, com experiência, toda a rotina, cuidar e crianças, com documento e referências, preferência branca, sem filhos, solteira, maior de 21 anos. Interessada na vaga, a Simone Diniz ela não estava apta a preencher a vaga justamente porque ela foi barrada por essa questão racial. Era negra, né, e o anúncio dizia que devia ser mulher branca. Então ela foi apoiada pela OAB e apresentou uma queixa-crime que foi arquivada, porque o promotor e o juiz entendeu que não era crime de racismo. Inconformada, ela procurou o Tribunal Internacional, o EA, que reconheceu que a justiça brasileira errou e que o crime poderia sim ser qualificado como crime de racismo. Então, Marília, esse anúncio, ele é absurdo e as pessoas ainda não entenderam que a escravidão acabou no Brasil, né? Essa relação de empregado e empregador, como se dá essa questão e haja vista essa conquista dos direitos trabalhistas, essa repercussão toda que gerou no Brasil. Essa repercussão negativa. Né, doutora Renata? Renata, mulher negra e religião. A mulher negra, vamos falar das religiões de matriz africana, que é a Umbanda, o Candomblé, que em sua maioria são mulheres negras, sacerdotisas, que estão à frente dessas religiões. Nos morros cariocas, na Baixada Fluminense, por exemplo, essas mães de santos elas estão sendo expulsadas, sendo impedidas de cultuar, de promover o seu culto, por traficantes que foram evangelizados e que simplesmente impedem-as de praticar as suas religiões. Já na Bahia, o acarajé, que é considerado um patrimônio histórico brasileiro, ele foi denominado como bolinho de Jesus, né? Mudou a sua denominação, que é um total desrespeito, né? com as quituteiras, né? Podemos dizer assim, e com a própria religião e com os costumes das religiões de matriz africana. A própria liberdade de religião, que é garantida constitucionalmente, né? Exatamente. É uma afronta à nossa própria Constituição e isso foi noticiado, inclusive, nos noticiários. Renata, o que você poderia nos explicar sobre a anemia falciforme? A anemia falciforme é um tipo de anemia, né? Ela atinge 44% da população negra do país. Em Ribeirão Preto, através do Centro Cultural Milá, em 95, 96, nós fizemos uma cartilha explicativa, né, para que as pessoas tivessem contato e soubessem um pouco mais sobre a anemia. E, inclusive, ela foi inserida no teste do pezinho, no HC de Ribeirão, pelo Dr. Marco Antônio Zago, que nos ajudou, porque ela era muito pouco conhecida e é uma doença que é considerada grave, né, e atinge a maioria da população negra. Qual é a função das leis antirracismo? A inscrição do princípio da não discriminação e das reiteradas declarações de igualdade têm sido suficientes para estancar a reprodução das práticas discriminatórias na sociedade brasileira. As leis têm um caráter, né, até pedagógico. Eu entendo até que há bastante leis que devem ser aplicadas. O que falta é o entendimento mesmo da população, da sociedade como um todo e até dos operadores de direito para que essas leis sejam efetivadas. É um traço cultural, né? Como você disse há pouco, é uma herança que trazemos aí que está difícil de ser assimilado por uma parte da população, né? E quais são os estereótipos que cercam a mulher negra? A mulher negra ela é vista por principalmente dois estereótipos. Ou ela é a feia, né, a desdentada, a fedida muitas das vezes, a chamada de macaca. Esse é o estereótipo.
Ou então, não menos pior, é a gostosona, a que é vista como objeto sexual, a mulata do Sargentelli. Principalmente, então, são esses dois estereótipos que cercam a mulher negra. Que são vistos aí em novelas? Exatamente, isso a gente pode perceber na mídia, nas próprias novelas, nos telejornais. É uma realidade que ainda perpetua nos dias de hoje. Renata, e com relação à mulher negra advogada? Como todo campo profissional no Brasil, é muito pequeno ainda as mulheres negras, as mulheres advogadas. As mulheres negras, então, o campo é menor ainda, né? Mas eu acredito que isso pode ser reparado através das cotas agora, no futuro. Qual é o papel da militante negra neste contexto? É uma dupla militância das mulheres negras ou afrodescendentes, que é o movimento negro e o movimento de mulheres, que é um grande desafio levar a questão das mulheres para o movimento negro e a questão do racismo para o movimento de mulheres. Né? Então, mas isso é um trabalho que deve ser feito, é um desafio e é um avanço a curto ou longo prazo que as mulheres podem discorrer dessas militâncias. Existe o Dia da Mulher Negra? Sim, é dia 25 de julho. É o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Renata, eu confesso para você que eu fiquei chocada com essas informações que você trouxe aqui para nós, como essa questão do anúncio exigindo a contratação de uma mulher branca, também com relação à não aceitação da denúncia pelo promotor e o juiz do caso, que houve a necessidade de interferência de uma organização internacional para o reconhecimento de uma questão de racismo que é óbvia, e também com relação a essa questão da prostituição das meninas no Nordeste, né, que é uma herança aí dessa questão da escravidão, que é correlata, são meninas negras de 10 a 15 anos. Queria agradecer muito a sua participação nesse programa, sairei daqui mais pensativa, certamente, e estou abrindo aí para você fazer suas considerações finais. Marília, eu que agradeço, obrigada mais uma vez da participação. É sempre bom e é oportuno a gente trazer à tona novamente essas questões e dizer que o movimento negro e o movimento de mulheres tem muito trabalho pela frente, né? Essas questões que você citou realmente ainda fazem parte do cotidiano das mulheres negras, dos homens e da população negra como um todo. Nós estamos aí em combate ao racismo, em promoção da igualdade racial, em valorização da cultura negra, né? Esse é um trabalho que vem engatinhando, mas que há muito a ser conquistado e que as pessoas ainda têm que entender que a nossa sociedade é racista, né? E que a gente precisa de efetivação das leis. E isso precisa também da ajuda dos próprios operadores de direito, do entendimento necessário dessas questões e da sociedade em geral. Este foi o programa OAB na TV da 12ª Subseção, composta pelas cidades de Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São Simão e Serrana. Este programa teve o apoio cultural da CCS-KF Jur, Soluções em Softwares e Gestão de Projetos. Muito obrigada, até a próxima semana.